Existem alguns tipos de objetos no universo que realmente são enigmáticos, outros parecem ter saído da ficção científica. Por exemplo, na órbita marciana existem duas luas curiosas que mais parecem asteroides que foram capturados pelo planeta vermelho. A maior lua é Phobos, condenada a um dia colidir com Marte devido à sua inevitável aproximação. Mas o que mais chama atenção nessa lua nem é o seu destino exatamente, mas as suas características físicas, onde os astrônomos suspeitam que sua estrutura não é exatamente sólida, mas pode ser bem mais oca do que parece. No vídeo de hoje vamos conhecer os registros da lua oca de Marte. Um fato é, satélites naturais precisam sempre ser menos massivos do que seus próprios planetas para serem categorizados aqui. Em alguns casos, a Lua pode ser tão massiva que leva o centro de massa do sistema para fora do objeto principal, como acontece com Plutão e Caronte. Apesar de Plutão não ser um corpo extremamente massivo, ele ainda é considerado o objeto principal do sistema, mas não é nem de longe o objeto gravitacionalmente dominante. Quando o ponto de equilíbrio da órbita fica fora de sua crosta e está localizado num ponto invisível do espaço. Já a Lua com a Terra, o centro de massa do sistema fica dentro do nosso planeta, o que faz a Lua ser gravitacionalmente dominada pela Terra. Por outro lado, algo interessante acontece no sistema solar. Planetas menores que Marte ou Plutão sequer possuem luas, como é o caso de Vênus e Mercúrio. Essa ausência de luas nos planetas mais próximos do Sol continua sendo um tema debatido entre os astrônomos. Acredita-se que isso esteja relacionado à influência gravitacional do Sol, e à medida que nos afastamos da estrela, os planetas tendem a ter uma maior quantidade de luas. Por exemplo, Marte, embora não seja o maior planeta rochoso, possui duas luas de pequeno porte. Deimos, com cerca de 12 km de diâmetro, é mais parecida com um pequeno asteroide do que com uma lua. Para comparação, a nossa lua tem mais de 3.700 km de diâmetro. Phobos, um pouco maior, tem aproximadamente 22 km de diâmetro, ainda consideravelmente menor do que as luas planetárias em geral. Esses corpos celestes não têm massa suficiente para assumir uma forma esférica devido à sua fraca gravidade. Na verdade, a estrutura de Phobos é tão delicada que alguns modelos sugerem que ela pode ser uma pilha de pequenos meteoroides, mantida unida por uma fina crosta que está sendo gradualmente despedaçada pelas forças de maré provenientes de Marte. Curiosamente, evidências indicam que esse satélite não é tão sólido quanto parece, e as imagens registradas por uma sonda da NASA mostram características superficiais realmente interessantes. Essa ideia teve origem entre os anos de 1950 até 1960, quando a órbita estranha de Phobos teria que ser explicada por um objeto de baixa densidade. Basicamente, os astrônomos da época deduziram que Phobos teria que ser quase oca, feita de metal, para explicar a forma como ela se aproximava de Marte gradualmente, já que à medida que o tempo passa, a pequena Lua está se aproximando cada vez mais até que será despedaçada pelas forças de maré do planeta vermelho e colidirá com o planeta em si. Nas imagens feitas por sondas como a MRO, a Viking ou a Mars Express, podemos ver como a Lua também é estranhíssima e com padrões superficiais curiosos. Alguns podem estar relacionados até com a ideia de Phobos ser oca por dentro. Perceba aqui como a superfície da Lua exibe linhas quase perfeitamente desenhadas, como se fossem deixadas para trás por um veículo que passou por ali, deixando as marcas de seus pneus. Esse fenômeno é impressionante e até hoje segue sem uma resolução definitiva. No entanto, modelos de computador dão uma luz no fim do túnel para explicar esse fenômeno tão enigmático. Pois é, alguns desses padrões parecem ter a ver até com a gravidade do planeta exercida na Lua. Medindo com exatidão a densidade de Phobos, os astrônomos descobriram que ela não é exatamente oca, mas também não é 100% sólida. Em vez disso, ela tem entre 25 até 35% de porosidade, o que significa que dentro de Phobos temos uma espécie de pilha de entulhos astronômicos. As linhas geradas e fotografadas são padrões que podem ser gerados por fenômenos relacionados
a força de maré exercida pela gravidade de Marte. Quando Phobos se aproxima do planeta vermelho, essa força afeta a sua superfície, estressando a sua estrutura, que não é densa, e eventualmente pode deformá-la o suficiente para criar esses padrões observados. Sem contar que Phobos é o que os astrônomos chamam de objeto de segunda geração, ou seja, provavelmente foi formado após a formação de Marte, em vez de ter sua origem de fato em conjunto com a nuvem primordial que cercava o planeta. Dessa forma, a junção gradual pela gravidade deve ter criado grandes blocos no interior dessa lua, possivelmente obtendo grandes espaços entre eles, formando uma lua com baixa densidade e relativamente oca. O que isso significa na prática? Bom, que Phobos certamente possui cavernas profundas em seu interior. Tudo isso sabemos graças às sondas espaciais que hoje orbitam o planeta vermelho e, claro, através das imagens de alta resolução. Mas os mistérios de Phobos não se resumem a somente isso. Quando observamos a Lua mais atentamente, notamos padrões de sulcos que são tão distintos e claramente não são causados pelos efeitos de maré que falamos agora há pouco. Essencialmente, são linhas que seguem um padrão de pequenas crateras ao longo da superfície de Phobos. Um exemplo desses sulcos estranhos está visível na tela agora, onde os pesquisadores da missão sugerem uma explicação intrigante para isso. Phobos provavelmente foi atingida por asteroides, mas devido à sua gravidade extremamente baixa, os detritos resultantes dos impactos saltaram da superfície várias vezes antes de seguir órbitas de curta duração. Embora essa ideia de impactos múltiplos possa parecer estranha à primeira vista, os pesquisadores argumentam que esses detritos gerados seriam capazes de criar as cadeias de crateras, semelhante a uma pequena bola rolando na areia e deixando pequenos buracos para trás quando salta, até que eventualmente ela para. Provavelmente foi assim que esses padrões foram formados. No entanto, isso ainda não é conclusivo, já que outras hipóteses também sugerem que rochas podem ter rolado pela superfície durante os impactos, o que também poderia resultar nesses sulcos estranhos. O que é ainda mais intrigante é que esses sulcos atravessam algumas crateras de impacto, sugerindo que foram formados após essas crateras já estarem presentes por ali, o que intensifica ainda mais o mistério dos desenhos na superfície de Phobos. É fascinante imaginar que essa lua está destinada a um fim dramático, prevista para colidir ou desintegrar em cerca de 50 milhões de anos, à medida que se aproxima de Marte a uma taxa de 2 centímetros por ano. Enquanto isso, a nossa própria Lua, embora siga uma dinâmica orbital diferente, se afasta da Terra a uma taxa bem parecida. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, a Lua marciana continua a intrigar os astrônomos, com seus verdadeiros mistérios enigmáticos. Enfim, a estrutura geral de Phobos é estranha, mas não deixa de ser fascinante. É muito legal também imaginar como devem ser as profundezas desse satélite natural. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!